Imagine sair de um campo de terra batida e se tornar um dos maiores ídolos de um dos clubes mais populares do planeta. Essa é a história de superação, fé e velocidade de um homem que, mesmo diante das críticas e dos tropeços da vida, correu mais rápido que todos os seus obstáculos. E se eu te dissesse que Bruno Henrique não é apenas um jogador, mas um exemplo vivo de que o impossível pode ser vencido com foco, coragem e espiritualidade? Que por trás de cada gol histórico existe uma oração silenciosa? Que cada corrida pela lateral do campo é, na verdade, uma metáfora de como ele correu atrás dos seus sonhos quando todo mundo dizia que era tarde demais. Prepare-se para uma história que vai muito além dos 90 minutos. Uma jornada que mostra como a fé pode ser o combustível mais poderoso que existe. E se em algum momento dessa narrativa você sentir que isso também fala com a sua vida, não é coincidência. É porque algumas histórias são espelhos da nossa própria jornada. Muitos o chamaram de veloz, outros de imparável. Mas poucos sabem o que Bruno Henrique enfrentou fora das quatro linhas. Antes da fama, o atacante que hoje brilha com a camisa do Flamengo carregava dores, incertezas e promessas feitas no silêncio da oração. Ele é o jogador que marcou gols históricos na Libertadores, mas também é o homem que chorou sozinho em um quarto frio na Alemanha, questionando se havia tomado a decisão certa. É o atleta que correu mais rápido que a luz em Maracanãs lotados, mas também é o filho que vendeu doces na rua para ajudar a família. Prepare-se para conhecer uma história que não passa na televisão. Uma jornada de fé, luz e renascimento que prova que, quando Deus tem um plano para você, nem o tempo, nem as circunstâncias, nem as opiniões alheias conseguem impedir. Já deixa nos comentários, você acredita que existe um propósito maior por trás de cada queda? Que cada não que recebemos na vida é, na verdade, um redirecionamento para algo maior? Bruno Henrique nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em um cenário onde o brilho do futebol era apenas uma ideia distante. Mas longe de ser apenas mais um sonhador, ele era diferente. Criado com valores fortes e uma fé que nunca o abandonou, ele via no esporte não apenas uma paixão, mas uma possível saída para transformar sua realidade. A cada chute em campos de terra, uma oração silenciosa. A cada treino improvisado, um pedido ao divino. Ele sabia que a estrada seria longa, mas carregava um mantra interno que aprendeu com a mãe. Deus não coloca sonhos em corações despreparados, e essa frase se tornaria o combustível para tudo o que viria depois. O garoto que um dia venderia doces e ajudaria a mãe com bicos pela cidade, sempre teve em mente que, mesmo quando ninguém acredita, a fé é suficiente para continuar. Ele conta que desde pequeno tinha o hábito de agradecer antes de dormir, não apenas pelas bênçãos, mas também pelas dificuldades. Porque as dificuldades me fortalecem, dizia para si mesmo. Aos 16 anos, quando outros garotos já estavam sendo observados por olheiros, Bruno ainda jogava pelada no bairro. Mas em vez de se desesperar, ele via isso como preparação. Deus sabe o tempo certo de cada coisa, costumava repetir. E essa paciência, essa confiança no timing divino, seria fundamental para tudo o que aconteceria depois. Sua carreira começou tarde para os padrões do futebol. Só conseguiu destaque real aos 23 anos, jogando no Goiás. A idade que muitos consideravam o fim das possibilidades, Bruno considerava o início das possibilidades reais. Muitos diziam que era velho demais para começar, mas ele sabia que os planos divinos não seguem relógios humanos. E foi no Goiás que ele começou a entender que sua velocidade não era apenas física, era espiritual. Em campo, ele se movia como se fosse guiado por uma força maior. Cada sprint, cada drible, cada gol parecia coreografado pelo próprio destino. Os companheiros de equipe começaram a perceber que havia algo diferente nele. Não era apenas talento, era propósito. O seu desempenho chamou a atenção da Europa. E veio a oportunidade que muitos brasileiros sonham: jogar no Wolfsburg, da Alemanha. Aos 25 anos, Bruno finalmente estava na Europa. O sonho estava se realizando. Ou pelo menos era o que parecia do lado de fora. Contudo, as dificuldades do idioma, da cultura e da adaptação quase o fizeram desistir.
A Europa, que parecia ser a terra prometida, se transformou em seu deserto. Ele se sentia perdido, incompreendido, longe de tudo que fazia sentido na sua vida. As noites eram longas, o frio era constante e a saudade de casa era quase insuportável. Mas foi nessa fase, no exílio emocional, que Bruno Henrique mergulhou ainda mais na espiritualidade. Ele conta que foi ali, sozinho, em um quarto frio e longe da família, que fortaleceu sua conexão com Deus e descobriu que grandes dons florescem no silêncio. Foi quando eu parei de pedir para Deus mudar as circunstâncias e comecei a pedir para Ele me mudar, revelou em uma entrevista anos depois. Ele começou a ler a Bíblia todos os dias, não como obrigação religiosa, mas como conversa íntima com o divino. O Salmo 23 se tornou seu texto favorito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ali, naquele vale alemão, ele aprendeu que a presença de Deus não nos livra dos vales, nos acompanha através deles. O retorno ao Brasil foi um renascimento literal. No Santos, ele não só se reergueu, como se destacou entre os melhores atacantes do país. Era como se toda aquela dor na Alemanha tivesse sido uma preparação para algo maior. Sua velocidade era divina. Em campo, parecia mover-se como um raio. Mas agora havia algo diferente. Não era apenas velocidade física, era velocidade espiritual. Ele corria com propósito, driblava com fé, finalizava com gratidão. Era como se cada partida fosse uma resposta às dúvidas que um dia escutou. Cada gol, uma confirmação de que Deus não abandona quem confia. Os torcedores do Santos começaram a perceber que havia algo especial naquele jogador. Não era apenas técnica, havia uma energia diferente, uma presença que transcendia o futebol. Bruno havia aprendido a jogar não apenas com os pés, mas com a alma. E então veio o Flamengo. Em 2019, Bruno Henrique foi protagonista em uma das temporadas mais históricas do clube. Libertadores, Brasileirão, Maracanã em êxtase. Mas por trás das luzes e dos gols, existia o mesmo menino de oração que vendia doces em Belo Horizonte. Ele revelaria mais tarde que, antes de cada jogo decisivo, lia trechos do Salmo 91 e mentalizava proteção, foco e gratidão. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Recitava mentalmente antes de entrar em campo, e parecia que realmente havia uma proteção especial sobre ele. O gol na final da Libertadores contra o River Plate não foi apenas um gol, foi uma oração respondida. Não apenas dele, mas de milhões de flamenguistas que também acreditavam em milagres. Ali, no Maracanã, Bruno Henrique não estava apenas jogando futebol, estava cumprindo um propósito que havia sido plantado em seu coração há muito tempo. Pause aqui por um momento e reflita. Quantas vezes na sua vida você achou que era tarde demais para começar algo? Quantas vezes você permitiu que a opinião dos outros determinasse o que era possível ou impossível para você? A história de Bruno Henrique nos ensina que o timing de Deus é perfeito, mesmo quando não entendemos, que às vezes o que parece atraso é, na verdade, preparação, que os vales servem para fortalecer nossas pernas para as montanhas que virão depois. Comenta aqui embaixo. Qual foi o momento da sua vida em que você mais precisou confiar no tempo de Deus? Em que situação você precisou ter fé quando tudo parecia estar contra você? Porque sua experiência pode ser exatamente a inspiração que alguém precisa para não desistir. Mas nem só de glória se constrói uma alma forte. Em 2022, Bruno Henrique sofreu uma lesão séria no joelho. Para um jogador que tinha a velocidade como principal característica, aquela lesão soava como uma sentença. Muitos especulavam que sua carreira estaria em risco. Aos 32 anos, uma lesão dessa magnitude poderia significar o fim de tudo. Ele ficou meses afastado dos gramados, enfrentando não apenas a dor física, mas a angústia emocional. As noites eram longas novamente. Mas dessa vez não era o frio da Alemanha. Era o calor do Rio de Janeiro testemunhando sua luta interna. Havia momentos de dúvida. Momentos em que ele questionava se aquilo era um sinal para parar. Só que esse não foi o fim.
foi um novo começo. Bruno Henrique transformou a reabilitação em ritual espiritual. Não via aqueles meses como tempo perdido, mas como tempo investido no próprio crescimento. Alimentação equilibrada, meditação, mantras diários, visualizações positivas. Tudo era feito com intenção, com propósito, com fé. Seu lema naquele período era claro: quem tem Deus, tem tudo. A ciência ajudou. Os médicos foram fundamentais, a fisioterapia foi essencial, mas foi a fé que sustentou a esperança quando os resultados demoravam para aparecer. Foi a oração que deu força quando o desânimo batia. Foi a confiança em um plano maior que o manteve focado quando tudo parecia incerto. Quando voltou, voltou diferente. Mais maduro, mais calmo, mais iluminado. A velocidade continuava lá, mas agora havia uma sabedoria que só vem de quem passou por vale e escolheu confiar. Ele não estava apenas correndo, estava dançando. Não estava apenas jogando, estava celebrando. A primeira partida de volta foi emocionante. O Maracanã inteiro em pé, reconhecendo que ali estava um guerreiro que havia vencido uma batalha muito maior que qualquer jogo de futebol. Bruno entrou em campo e fez o que sempre fez. Correu, mas agora cada passada carregava o peso de uma vitória que ia muito além do esporte. Ele começou a falar mais abertamente sobre sua fé. Não de forma proselitista ou impositiva, mas de forma natural, como quem divide algo precioso com quem ama. Em entrevistas, começou a acreditar suas conquistas não apenas ao talento ou ao trabalho, mas à graça divina. Tudo que sou e tudo que tenho vem de Deus, dizia com simplicidade e convicção. Hoje, aos 33 anos, Bruno Henrique não é apenas ídolo, é inspiração. Com mais de 500 jogos na carreira e títulos de peso no currículo, ele se tornou referência de como a disciplina espiritual pode se aliar ao alto desempenho. Ele fala abertamente sobre como a fé o guia em decisões, como ele se recusa a entrar em campo sem mentalizar boas energias e agradecer pelo presente da vida. Ele é daqueles que entende que futebol é ferramenta, mas o propósito vai muito além das 4 linhas. Em casa, com a esposa e os filhos, Bruno é simplesmente pai e marido. Um homem que troca fraldas, ajuda com lição de casa, participa de reuniões escolares, que ora com a família antes das refeições e ensina aos filhos que gratidão é um estilo de vida. Sua rotina matinal inclui momentos de oração e meditação. Ele acorda cedo, não apenas para treinar o corpo, mas para alimentar a alma. Lê textos espirituais, reflete sobre suas bênçãos, visualiza seu dia com intenção positiva. E isso não é apenas ritual, é necessidade. É como ele se conecta com sua fonte de força. O que muita gente não percebe é o impacto que Bruno Henrique tem causado nos bastidores. Companheiros de equipe relatam que ele tem uma energia diferente, uma presença que eleva o nível espiritual do grupo. Não é pregação, é exemplo. Não são palavras, são atitudes. Ele é o tipo de pessoa que ora pelos adversários antes dos jogos, que visita companheiros machucados no hospital, que usa sua influência para apoiar causas sociais sem fazer alarde, que trata o gandula com o mesmo respeito que trata o presidente do clube. Porque para ele, todo ser humano é uma criação divina digna de amor e respeito. Sua casa virou ponto de encontro para momentos de oração em grupo. Não é nada formal ou religioso no sentido institucional. É apenas um encontro de pessoas que acreditam no poder da fé coletiva. Jogadores, familiares, amigos se reúnem para agradecer, para pedir proteção, para celebrar as bênçãos. Bruno Henrique é mais do que estatísticas. Ele é símbolo de fé aplicada. Um dos únicos jogadores a marcar gols em todas as fases de uma Libertadores, mas também um dos poucos que carrega 1/3 no bolso da mochila. Seu nome ecoa nos estádios, mas é no silêncio do lar, com sua esposa e filhos, que ele encontra a verdadeira paz. Nas redes sociais, evita polêmicas e prefere publicar mensagens de otimismo. Suas postagens são como pequenas sementes de esperança. Gratidão transforma. A fé move montanhas. Deus tem o melhor para você. Não é à toa que fãs e até adversários
reconhecem seu brilho. Ele não joga só com os pés, mas com o coração. Jovens jogadores procuram nele não apenas conselhos técnicos, mas orientação espiritual. Querem saber como ele mantém a fé em meio à pressão. Como consegue ser grato mesmo quando as coisas não saem como planejado. Como equilibra ambição com humildade. E Bruno sempre tem tempo para essas conversas, porque sabe que seu maior gol pode não ser dentro do campo, mas na vida de alguém. Agora me conta, você acredita que tudo tem um tempo certo para acontecer? Que os obstáculos que enfrentamos são degraus disfarçados? Que às vezes Deus permite que passemos por vales para que possamos apreciar melhor as montanhas? A história de Bruno Henrique nos ensina que não existe tempo perdido quando há propósito, que não existe idade certa para recomeçar quando há fé, que não existe lesão que possa parar uma alma determinada a cumprir sua missão. Comente aqui embaixo. Qual momento da vida de Bruno Henrique mais te tocou até aqui? Em que aspecto da jornada dele você se reconheceu? Porque ao compartilhar sua perspectiva, você pode tocar o coração de alguém que está passando pelo mesmo vale que você já atravessou. O que mais impressiona em Bruno Henrique não são apenas suas conquistas, mas sua filosofia de vida. Ele aprendeu que sucesso sem propósito é vazio, que fama sem caráter é perigosa, que talento sem gratidão é desperdiçado. E por isso, cada passo da sua jornada é dado com consciência e intenção. Ele costuma dizer que velocidade sem direção é apenas correria. E essa frase resume muito da sua evolução. Ele sempre foi rápido, mas aprendeu a correr na direção certa. Sempre teve talento, mas aprendeu a usar esse talento para servir a algo maior que ele mesmo. Sua relação com o dinheiro e a fama também é diferente. Ele vê tudo isso como ferramenta, não como objetivo final. O dinheiro é para garantir o sustento da família e ajudar quem precisa. A fama é para inspirar e influenciar positivamente. O talento é para glorificar a Deus e alegrar as pessoas. Uma das coisas mais interessantes sobre Bruno Henrique é seu ritual pré-jogo. Enquanto outros jogadores focam apenas no aquecimento físico, ele dedica um tempo significativo ao aquecimento espiritual. Momentos de silêncio, visualizações positivas, orações de proteção e gratidão. Ele mentaliza não apenas os gols que vai fazer, mas a energia que vai transmitir. Visualiza não apenas as jogadas técnicas, mas o impacto emocional que pode causar nas pessoas que estão assistindo. Porque para ele, cada jogo é uma oportunidade de tocar vidas, de inspirar sonhos, de mostrar que é possível ser bem-sucedido, mantendo os valores. E isso não é superstição ou mania, é estratégia espiritual, é preparação holística, é entendimento de que somos seres multidimensionais e que o sucesso duradouro vem quando alinhamos corpo, mente e espírito em direção ao mesmo objetivo. No vestiário do Flamengo, Bruno Henrique é conhecido como um líder silencioso. Não é do tipo que faz discursos inflamados ou bate no peito. Sua liderança vem do exemplo, da consistência, da forma como trata a todos com respeito e dignidade. Quando um companheiro está passando por dificuldades, Bruno é o primeiro a se aproximar. Não para dar conselhos não solicitados, mas para ouvir, para oferecer apoio, para mostrar que ele não está sozinho. Quando alguém comete um erro em campo, Bruno é o primeiro a encorajar, a lembrar que todos erramos e que o importante é aprender e seguir em frente. Essa liderança, através do amor e do exemplo, tem criado um ambiente diferente no clube. Jogadores relatam que se sentem mais à vontade para serem autênticos, para expressarem suas vulnerabilidades, para buscarem ajuda quando precisam. E tudo isso contribui para o alto desempenho coletivo. Aos 33 anos, Bruno Henrique sabe que sua carreira como jogador não será eterna, mas em vez de temer o futuro, ele se prepara para ele com a mesma fé que o trouxe até aqui. Ele estuda, se capacita, planeja projetos sociais, investe em educação. Seu sonho é criar um instituto que use o esporte como ferramenta de transformação social e espiritual. Quer trabalhar com jovens de comunidades carentes, não apenas ensinando futebol, mas transmitindo valores, fortalecendo a autoestima, plantando sementes de esperança.
Ele também tem interesse em trabalhar com palestras motivacionais, compartilhando sua história e suas lições aprendidas. Não para se promover, mas para inspirar pessoas que estão passando por dificuldades similares às que ele enfrentou, porque ele sabe que sua maior vitória não são os títulos que conquistou, mas as vidas que pode transformar. Se você chegou até aqui, é porque sente que histórias como essa são necessárias, que falar de fé, de superação, de crescimento verdadeiro importa, que precisamos de mais exemplos de pessoas que escolheram viver com propósito, mesmo quando ninguém estava olhando. A história de Bruno Henrique nos ensina que não importa de onde você vem, importa para onde você está indo. Que não importa quando você começa, importa como você termina. Que não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você se levanta. Se você está passando por um vale agora, lembre-se, vales são passagens, não destinos. Se você acha que é tarde demais para começar algo novo, lembre-se, Deus não tem pressa, mas nunca se atrasa. Se você está enfrentando uma lesão física, emocional ou espiritual, lembre-se, cicatrizes são provas de que você é mais forte que aquilo que tentou te quebrar. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração, com alguém que está correndo contra o tempo, achando que perdeu a oportunidade, com alguém que está em um vale e precisa ser lembrado de que há montanhas esperando do outro lado. E se Bruno Henrique te mostrou algo novo hoje, respira fundo e agradeça. Porque enquanto muitos correm atrás da fama, poucos correm ao lado da fé. Enquanto muitos buscam velocidade, poucos encontram propósito. Enquanto muitos querem ser lembrados pelo que conquistaram, poucos serão lembrados por quem se tornaram. Que você tenha a coragem de ser como Bruno Henrique, rápido nos pés, forte no coração e fiel na alma. Que sua velocidade tenha direção, que seu talento tenha propósito e que sua fé seja o combustível que te leva não apenas ao sucesso, mas à realização verdadeira. Porque no final das contas, não importa quão rápido você corre, importa se você está correndo na direção certa. E a direção certa sempre é aquela que te aproxima do seu propósito, da sua essência, da sua missão nesta vida. Como Bruno Henrique descobriu, quando você corre com Deus, você nunca corre sozinho.